Você teria coragem de voltar para a única pessoa que destruiu o próprio coração por amor a você, depois de perder tudo na vida? Antes de começar essa história emocionante, escreve aqui nos comentários de que cidade e país você está assistindo. E se gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma história como essa. Agora se prepara, porque o que aconteceu com Isabela pode mexer profundamente com seu coração. A chuva caía forte naquela noite quando Isabela desceu do ônibus segurando apenas uma mala velha e a barriga já grande da gravidez. O vento gelado do interior atravessava a roupa fina dela enquanto os olhos tentavam reconhecer a pequena cidade que deixou para trás anos antes. Tudo parecia menor agora, mais silencioso, mais distante do mundo que tentou construir longe dali. O coração dela batia acelerado enquanto caminhava lentamente pela estrada molhada. Nunca imaginou que voltaria daquele jeito. Sozinha, grávida, sem dinheiro, sem família, sem ninguém. A verdade era simples e cruel. A vida destruiu todos os sonhos que ela acreditava ter encontrado na cidade grande. Meses antes, Isabela vivia em um apartamento luxuoso ao lado de Renato, um empresário conhecido por aparentar perfeição diante de todo mundo. Carros caros, restaurantes sofisticados, viagens, fotografias felizes nas redes sociais. Para quem olhava de fora, pareciam o casal perfeito. Mas ninguém via o que acontecia quando a porta do apartamento se fechava. Renato nunca levantou a mão para ela. Não precisava. Ele machucava com palavras. Silêncios, frieza. Fazia Isabela se sentir pequena aos poucos, todos os dias, até ela esquecer completamente quem era antes daquela relação. Quando descobriu a gravidez, acreditou que as coisas finalmente mudariam. Pensou que Renato ficaria feliz. E talvez construir uma família transformasse aquele homem distante em alguém melhor. Mas aconteceu exatamente o contrário. Renato começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Passava dias inteiros sem responder mensagens. Inventava reuniões, viagens, desculpas. Até que, numa manhã fria, simplesmente desapareceu. Sem aviso, sem despedida, sem olhar para trás. Isabela ainda lembrava do apartamento vazio naquele dia, das roupas dele desaparecidas, do silêncio esmagador dentro da sala enorme e do bilhete curto deixado sobre a mesa. Não estou pronto para isso. Só isso. Depois daquele dia, as contas começaram a vencer. O dinheiro acabou rapidamente. Os amigos desapareceram junto com o conforto que ela tinha antes. E pela primeira vez, Isabela percebeu uma verdade dolorosa. Muitas pessoas permanecem perto apenas enquanto sua vida parece bonita. Ela tentou resistir sozinha. Procurou emprego. Vendeu joias. Passou noites chorando escondida no banheiro enquanto a barriga crescia. Até que chegou o dia em que não existia mais para onde fugir. E então lembrou dele. Gabriel. O único homem que amou ela de verdade. O homem que ela abandonou anos atrás. A culpa apertou o peito enquanto continuava caminhando pela estrada escura naquela noite. Porque Gabriel não merecia aquilo. Não merecia ver ela voltar destruída depois de ter escolhido outro homem no passado. Mas, no fundo, Isabela sabia de uma coisa. Se ainda existia algum lugar no mundo onde talvez encontrasse abrigo, era perto dele. O problema era descobrir se Gabriel ainda conseguiria olhar para ela depois de tudo. A chuva aumentou ainda mais quando finalmente avistou a velha porteira do sítio. O coração disparou imediatamente. Tudo continuava parecido. A casa simples de madeira. As árvores balançando com o vento. A luz fraca acesa perto da varanda. Isabela parou por alguns segundos, tentando criar coragem. As mãos tremiam. Não sabia o que dizer. Não sabia se ele fecharia a porta na cara dela. E talvez tivesse direito de fazer isso. Mas antes que pudesse desistir, ouviu passos vindo da varanda. Gabriel apareceu segurando uma lanterna. O tempo parecia ter deixado ele ainda mais forte. O rosto mais sério. Os ombros cansados de quem trabalhou duro durante anos. Mas os olhos
Os olhos continuavam exatamente iguais. Assim que a luz iluminou o rosto de Isabela, Gabriel congelou completamente. O silêncio entre os dois parecia pesado demais para existir palavra alguma. A chuva continuava caindo forte enquanto eles apenas se encaravam depois de tantos anos. Os olhos dele desceram lentamente até a barriga dela, e então voltaram para o rosto dela outra vez. Isabela sentiu a vergonha esmagando o peito, porque naquele momento percebeu exatamente como devia parecer diante dele. Fracassada, quebrada, perdida. A voz dela saiu baixa e tremendo. Eu sei que não tenho direito de aparecer aqui depois de tudo. Gabriel continuava imóvel. Isabela segurou as lágrimas tentando continuar. Mas eu não tenho mais para onde ir. O vento frio atravessava os dois enquanto o silêncio permanecia pesado. Até que Gabriel finalmente respirou fundo. Então caminhou lentamente até ela. O coração de Isabela disparou tão forte que quase doeu. Ele parou na frente dela durante alguns segundos sem dizer nada. Então tirou o próprio casaco e colocou cuidadosamente sobre os ombros dela. A voz dele saiu calma, mas carregada de emoção presa por anos. Você está encharcada. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente, porque aquela foi a primeira demonstração de cuidado verdadeiro que recebeu em muito tempo. Gabriel pegou a mala dela sem perguntar mais nada. Depois abriu a pequena porteira do sítio devagar. Entra. E naquele instante, Isabela percebeu uma coisa que fez o coração apertar ainda mais. Mesmo depois de partir, mesmo depois de machucar ele, Gabriel ainda era o único lugar no mundo que parecia casa. Isabela entrou na casa tentando controlar o nervosismo enquanto a chuva continuava batendo forte no telhado. O cheiro de café recém-passado e madeira antiga trouxe lembranças que ela passou anos tentando esquecer. Tudo parecia exatamente igual ao passado. A mesa simples perto da cozinha. As fotografias antigas na parede. O relógio velho fazendo barulho no silêncio da casa. Gabriel colocou a mala dela perto da porta sem dizer muita coisa. O clima entre os dois estava pesado demais para qualquer conversa normal. Isabela segurava o casaco dele nos ombros enquanto observava discretamente o homem que um dia amou ela em silêncio. Gabriel parecia diferente agora. Mais fechado. Mais cansado. Como alguém que aprendeu a conviver sozinho por tempo demais. Mesmo assim, existia no olhar dele algo que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. O mesmo cuidado de anos atrás. O mesmo jeito silencioso de demonstrar amor sem precisar dizer quase nada. Gabriel caminhou até o fogão de lenha e colocou mais café na caneca antes de entregar para ela. Você precisa se aquecer. Isabela segurou a caneca com as mãos tremendo. Obrigada. O silêncio voltou imediatamente. Ela não sabia como agir perto dele. Não sabia se deveria explicar o passado. Pedir desculpas. Ir embora antes de causar mais dor. Mas estava cansada demais para fugir outra vez. Gabriel puxou uma cadeira devagar e sentou na frente dela. Os olhos dele finalmente encontraram os dela de verdade. Você sumiu. A frase simples atravessou Isabela como uma faca. Porque não existia raiva na voz dele. Apenas tristeza. Ela abaixou os olhos imediatamente. Eu achei que estava fazendo a escolha certa. Gabriel soltou um pequeno sorriso sem humor. E fez? As lágrimas surgiram nos olhos dela antes mesmo da resposta. Aquilo dizia tudo. Gabriel desviou o olhar por alguns segundos, como se tentasse controlar sentimentos antigos voltando de uma vez só. Então perguntou baixo. Ele abandonou você. Isabela demorou alguns segundos antes de assentir devagar. O maxilar de Gabriel travou imediatamente. Uma mistura de raiva e dor passou pelo rosto dele. Mas não por ciúmes. Era raiva de imaginar tudo que ela sofreu sozinha. Isabela respirou fundo tentando segurar o choro. Eu devia ter ouvido você. Gabriel levantou os olhos novamente. Eu tentei avisar. Ela assentiu sentindo culpa esmagando o peito. Porque Gabriel realmente tentou.
Anos atrás, quando Renato apareceu na cidade prometendo uma vida luxuosa na capital, Gabriel percebeu coisas erradas naquele homem desde o começo. Mas Isabela estava encantada demais pelo sonho de uma vida diferente para enxergar qualquer aviso. Ela ainda lembrava da última discussão dos dois antes de ir embora. Gabriel parado perto daquela mesma cozinha, olhando para ela como alguém prestes a perder tudo. Ele não ama você do jeito que merece. Na época, Isabela chamou aquilo de ciúmes. Hoje entendia que era amor tentando proteger ela. Gabriel levantou da cadeira lentamente. Você deve estar cansada. Ele caminhou até o pequeno quarto de hóspedes no fim do corredor e abriu a porta. Pode ficar aqui. Isabela observou o quarto simples iluminado pela luz fraca do abajur. Tudo limpo, organizado. Como se ninguém tivesse usado aquele lugar fazia muito tempo. Ela deixou a caneca sobre a mesa devagar antes de olhar novamente para Gabriel. Eu não quero atrapalhar sua vida. Gabriel ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Você nunca a atrapalhou. O coração dela apertou imediatamente. Porque aquela talvez fosse a pior parte. Mesmo depois de ter ido embora, Gabriel ainda tratava ela com cuidado. Isabela entrou devagar no quarto enquanto ele se afastava pelo corredor. Mas antes que Gabriel desaparecesse, ela criou coragem para perguntar. Por que está fazendo isso depois de tudo? Ele parou sem virar imediatamente. A resposta demorou alguns segundos. Porque eu conheço você de verdade. Então saiu. Isabela ficou parada no quarto sentindo lágrimas escorrerem silenciosamente pelo rosto. Porque durante anos acreditou que amor era intensidade, luxo e promessas bonitas. Mas agora começava a entender algo diferente. Amor talvez fosse justamente aquilo. Alguém que continua enxergando o melhor em você, mesmo quando o resto do mundo só consegue enxergar seus erros. Naquela noite, Isabela quase não conseguiu dormir. A chuva continuava caindo do lado de fora enquanto pensamentos antigos esmagavam ela por dentro. As lembranças da adolescência voltavam uma atrás da outra. Gabriel esperando ela na saída da escola. Os dois sentados perto do rio falando sobre sonhos simples. O jeito como ele sempre olhava para ela como se fosse a coisa mais importante do mundo. E então veio a culpa. Porque trocou tudo aquilo por promessas vazias. Perto da madrugada, levantou devagar para beber água. A casa estava silenciosa. Mas então percebeu uma luz acesa vindo da varanda. Gabriel estava sentado sozinho, olhando a chuva cair no escuro. Isabela hesitou alguns segundos antes de se aproximar. Assim que ouviu os passos dela, ele levantou os olhos lentamente. Não conseguiu dormir. Ela balançou a cabeça devagar. Gabriel puxou outra cadeira sem dizer nada. Isabela sentou perto dele enquanto o som da chuva preenchia o silêncio entre os dois. Durante alguns minutos, nenhum deles falou nada. Até que Isabela percebeu uma fotografia antiga sobre a pequena mesa da varanda. O coração dela disparou imediatamente ao reconhecer a imagem. Eram os dois adolescentes sorrindo perto do rio. A mesma foto que tiraram poucos dias antes dela ir embora da cidade. Isabela olhou surpresa para Gabriel. Você guardou isso esse tempo todo? Gabriel demorou alguns segundos antes de responder. Algumas coisas a gente não consegue jogar fora. O peito dela apertou tão forte que quase faltou ar. Porque naquele instante, percebeu algo doloroso demais. Gabriel nunca esqueceu ela. Mesmo depois de tantos anos. Mesmo depois de toda a dor. E aquilo fazia Isabela sentir ainda mais medo. Porque talvez já fosse tarde demais para consertar tudo que destruiu no passado. Amanhã chegou silenciosa no sítio. O cheiro de pão, assando no fogão de lenha, invadia a casa, enquanto o sol começava a iluminar lentamente as árvores molhadas pela chuva da noite anterior. Isabela acordou confusa por alguns segundos até lembrar onde estava. O coração apertou imediatamente. Fazia anos que não dormia em um lugar tão silencioso. Sem barulho de carros, sem pessoas correndo, sem gritos. Apenas o som dos pássaros e do vento passando pelas árvores. Ela levantou devagar, sentindo o peso da gravidez nas costas, e caminhou até a cozinha.
Gabriel já estava acordado preparando o café, como se aquela rotina simples fosse a única coisa capaz de manter ele em paz. Assim que percebeu a presença dela, levantou os olhos rapidamente. Dormiu alguma coisa. Isabela assentiu devagar. Um pouco. Gabriel colocou uma caneca de café sobre a mesa e puxou a cadeira para ela sentar. O cuidado nos pequenos gestos deixava Isabela cada vez mais confusa emocionalmente, porque estava acostumada a implorar atenção nos últimos anos. E agora alguém cuidava dela sem precisar pedir. O silêncio confortável tomou conta da cozinha enquanto os dois tomavam café. Até que Gabriel perguntou baixo: "Você foi ao médico esses meses?" Isabela abaixou os olhos imediatamente. Aquela pergunta trouxe vergonha instantânea. Nem sempre. O olhar dele mudou na mesma hora. Nem sempre como. Ela respirou fundo antes de responder. Depois que fiquei sem dinheiro, comecei a faltar consultas. Gabriel fechou os olhos lentamente, tentando controlar a própria reação. A simples ideia dela, enfrentando uma gravidez sozinha, destruiu alguma coisa dentro dele. Isabela percebeu a tensão no rosto dele e tentou minimizar. "Estou bem." Gabriel levantou os olhos imediatamente. "Não, você não está bem." O silêncio ficou pesado outra vez, porque os dois sabiam que aquilo era verdade. Isabela parecia cansada demais, magra demais, triste demais. Gabriel respirou fundo, tentando manter a calma. "Hoje vamos à cidade. Você precisa fazer exames." Ela tentou protestar. "Gabriel, eu não tenho dinheiro para..." Ele interrompeu na mesma hora. "Eu não perguntei isso." O coração dela apertou imediatamente, porque existia firmeza na voz dele. Não orgulho, não obrigação. Apenas preocupação verdadeira. Mais tarde, os dois seguiram para a pequena cidade vizinha na caminhonete velha de Gabriel. A estrada de terra parecia interminável, enquanto Isabela observava o interior pela janela. Tudo trazia lembranças antigas. Os campos, as casas simples, as pessoas sentadas nas varandas olhando o movimento da manhã. Gabriel dirigia em silêncio, mas por dentro tentava ignorar os sentimentos confusos crescendo novamente. Ter Isabela tão perto outra vez bagunçava anos inteiros de feridas mal cicatrizadas. Mas bastava olhar para ela cansada ao lado dele para perceber uma coisa. Ainda amava aquela mulher mais do que deveria. Quando chegaram na pequena clínica da cidade, algumas pessoas reconheceram Isabela imediatamente. Os olhares curiosos começaram na mesma hora. Afinal, todos lembravam da garota que abandonou o interior para viver uma vida luxuosa na capital. Agora ela estava de volta, grávida, sozinha e claramente destruída emocionalmente. Isabela sentiu vergonha queimando por dentro enquanto atravessava a recepção. Gabriel percebeu imediatamente o desconforto dela. Sem dizer nada, aproximou a cadeira dela discretamente da sua enquanto esperavam atendimento. Pequenos gestos, pequenos cuidados, mas que faziam ela se sentir protegida outra vez. Durante os exames, Gabriel permaneceu o tempo inteiro sentado perto da porta, aguardando notícias. O nervosismo tomava conta dele mais do que gostaria de admitir. Quando a médica finalmente chamou os dois para conversar, o coração de Isabela disparou imediatamente. A médica analisou alguns papéis antes de levantar os olhos. "O bebê está bem." O alívio veio instantaneamente para os dois. Mas a médica continuou: "Porém, você está muito fraca. Pressão baixa, anemia e muito estresse emocional. Precisa descansar de verdade." Gabriel cruzou os braços preocupado. "Ela vai precisar ficar internada." "Ainda não. Mas, se continuar passando nervoso, isso pode virar uma gravidez de risco." Isabela baixou os olhos em silêncio. A médica percebeu a tristeza nela antes de perguntar calmamente: "Você está enfrentando tudo isso sozinha?" Antes que Isabela respondesse, Gabriel falou firme: "Não mais." O coração dela disparou imediatamente. A médica sorriu discretamente, sem perceber o peso emocional daquela frase entre os dois.
Na volta para o sítio, Isabela permaneceu quieta, olhando a paisagem pela janela. A cabeça estava cheia demais. As palavras de Gabriel não saíam da mente dela. Não mais. Fazia tanto tempo que ninguém tratava ela como alguém importante que pequenos gestos começavam a desmontar todas as defesas que construiu nos últimos anos. Quando chegaram no sítio, Gabriel ajudou ela a descer da caminhonete com cuidado. Mas, antes de entrarem na casa, uma voz interrompeu os dois. Então era verdade mesmo. Isabela congelou imediatamente ao reconhecer Dona Teresa parada perto da cerca. A senhora carregava uma cesta de pão nas mãos enquanto observava os dois com expressão surpresa. Dona Teresa foi praticamente uma segunda mãe para Gabriel durante toda a vida. E também conhecia Isabela desde criança. O constrangimento esmagou ela imediatamente. Não sabia como encarar ninguém daquela cidade depois da forma como foi embora anos atrás. Mas Dona Teresa caminhou lentamente até ela. Os olhos da senhora desceram até a barriga da gravidez antes de voltarem para o rosto cansado de Isabela. Então aconteceu algo que ela não esperava. Dona Teresa abraçou ela forte. Meu Deus, olha como você está magra. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas imediatamente, porque esperava julgamento, não carinho. Dona Teresa segurou o rosto dela com cuidado. Você voltou para casa, menina. E aquilo destruiu completamente o pouco controle emocional que ainda existia dentro dela. Naquela noite, depois do jantar, Isabela saiu até a varanda para respirar um pouco. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas. Gabriel apareceu alguns minutos depois segurando uma manta. Sem dizer nada, colocou sobre os ombros dela para proteger do frio. Os dois ficaram olhando o céu em silêncio. Até que Isabela perguntou baixo. Por que você nunca me esqueceu? Gabriel demorou alguns segundos antes de responder. Porque algumas pessoas marcam a vida da gente de um jeito que não desaparece. O coração dela apertou imediatamente. Então ele continuou olhando o céu escuro, mesmo quando tentamos esquecer. Isabela segurou as lágrimas, tentando respirar normalmente. Porque naquele instante, começava a perceber uma verdade difícil demais de aceitar. Talvez ninguém jamais amaria ela da forma silenciosa e verdadeira que Gabriel sempre amou. Os dias começaram a passar devagar no sítio. Pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentia um pouco de paz dentro do peito. Ainda existia dor, culpa, medo do futuro. Mas também existia algo novo crescendo silenciosamente dentro dela. Segurança. Gabriel praticamente não deixava ela fazer esforço nenhum. Acordava cedo, cuidava dos animais, preparava comida e ainda encontrava tempo para perguntar várias vezes ao dia se ela estava bem. Pequenos cuidados que desmontavam Isabela aos poucos. Porque ninguém nunca tinha amado ela daquele jeito, sem precisar impressionar, sem promessas exageradas. Apenas presença, apenas cuidado verdadeiro. Naquela tarde, Isabela estava sentada na varanda dobrando algumas roupas pequenas de bebê que Dona Teresa trouxe da cidade. O vento balançava devagar as árvores enquanto ela observava Gabriel consertando uma cerca perto do curral. O sol iluminava o rosto cansado dele enquanto trabalhava sozinho. E então veio um pensamento que fez o coração dela apertar profundamente. Eu destruí o homem que mais me amou. Gabriel levantou os olhos por alguns segundos e encontrou ela olhando naquela direção. Mesmo de longe, sorriu discretamente. E aquilo machucou ainda mais. Porque depois de tudo, ele ainda conseguia sorrir para ela. No fim da tarde, enquanto preparavam jantar juntos na cozinha, Dona Teresa apareceu novamente trazendo legumes e pão caseiro. A senhora observava os dois discretamente desde a volta de Isabela. E percebia coisas que nenhum dos dois dizia em voz alta. Gabriel estava diferente. Mais vivo. Pela primeira vez em anos. Enquanto Isabela começava lentamente a parecer menos triste. Durante o jantar, Dona Teresa soltou uma pergunta aparentemente simples. Vocês já escolheram o nome da bebê? Isabela e Gabriel trocaram um olhar rápido imediatamente. Ainda não, respondeu ela baixinho. Dona Teresa sorriu tomando café calmamente. Criança sente amor
antes mesmo de nascer. E essa menina já parece cercada dele. O silêncio tomou conta da mesa imediatamente, porque os dois entenderam exatamente o que ela queria dizer. Mais tarde, depois que Dona Teresa foi embora, Isabela ajudava Gabriel a guardar algumas coisas na cozinha, quando sentiu uma tontura forte de repente. O corpo perdeu força imediatamente. Gabriel segurou ela antes que caísse no chão. Isabela. Ela respirava rápido, tentando recuperar o equilíbrio. Gabriel ficou desesperado na mesma hora. O que está sentindo? Só tontura. Mas ele percebeu que ela estava tremendo. Pegou ela no colo sem pensar duas vezes e levou até o sofá da sala. O coração de Isabela disparou imediatamente ao sentir os braços dele segurando ela daquela forma. Gabriel ajoelhou na frente dela preocupado. Você precisa descansar. Ela tentou sorrir fraco. Eu estou bem. Não está. A firmeza na voz dele fez ela ficar em silêncio. Gabriel buscou água rapidamente enquanto observava cada detalhe dela com preocupação real. Isabela percebeu aquilo claramente. E foi impossível não comparar com Renato. Enquanto um desapareceu no momento mais difícil, o outro estava ali segurando ela sempre que ameaçava cair. Mais tarde naquela noite, a chuva começou novamente. Forte, pesada. O vento fazia as janelas da casa balançarem enquanto trovões iluminavam o céu do interior. Isabela estava deitada tentando dormir, mas pensamentos demais impediam qualquer descanso. As palavras de Dona Teresa continuavam voltando na mente dela. Essa menina já parece cercada de amor. Sem perceber, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, porque talvez aquela fosse a primeira vez que realmente entendia o significado de amor verdadeiro. Não era luxo, não era aparência, não era intensidade vazia. Amor verdadeiro era alguém permanecer quando tudo desmoronava. Outro trovão forte fez ela despertar dos pensamentos. Então sentiu uma dor diferente atravessando a barriga. Forte, repentina. Isabela fechou os olhos imediatamente, tentando respirar. Alguns segundos depois, outra dor veio ainda pior. O medo tomou conta dela na mesma hora. As mãos começaram a tremer. Não, por favor. Tentou levantar da cama, mas a tontura voltou forte. Nesse instante, ouviu passos rápidos vindo pelo corredor. Gabriel apareceu na porta preocupado. Isabela? Ela segurava a barriga, respirando com dificuldade. O rosto pálido dela fez o coração dele congelar imediatamente. Gabriel correu até a cama. O que aconteceu? Outra contração fez Isabela apertar o braço dele com força. Está doendo. Gabriel sentiu o próprio corpo entrar em desespero. Desde quando? Agora. Gabriel passou a mão nervosamente pelo rosto, tentando manter a calma. A chuva continuava forte do lado de fora, enquanto outro trovão sacudia a casa inteira. Isabela começou a chorar de medo. Gabriel, tem alguma coisa errada. Aquilo destruiu ele por dentro. Gabriel segurou o rosto dela, imediatamente obrigando ela a olhar nos olhos dele. Escuta para mim. Vai ficar tudo bem. Ela balançava a cabeça chorando enquanto outra dor forte atravessava a barriga. Gabriel não pensou duas vezes. Pegou rapidamente uma mochila, documentos e algumas roupas enquanto ajudava Isabela a levantar. A respiração dele estava acelerada, porque naquele momento uma verdade atingiu ele com força total. Não suportaria perder ela, nem o bebê, nem aquela nova chance que a vida parecia ter colocado diante deles outra vez. A chuva caía violentamente quando Gabriel ajudou Isabela a entrar na caminhonete. O vento forte balançava as árvores enquanto ele ligava o carro com as mãos tremendo. Isabela segurava a barriga chorando baixo ao lado dele. Gabriel apertou o volante tentando controlar o próprio medo. Então olhou rapidamente para ela antes de acelerar pela estrada escura. Eu prometo que não vou deixar nada acontecer com vocês. E naquela noite, enquanto a tempestade destruía o céu do interior, nenhum dos dois imaginava que aquela viagem mudaria completamente o destino deles para sempre.
A chuva caía violentamente sobre a estrada de terra enquanto Gabriel dirigia com as mãos apertadas no volante tentando controlar o desespero. Os faróis da caminhonete mal conseguiam iluminar o caminho no meio da tempestade. Ao lado dele, Isabela chorava baixo, segurando a barriga, enquanto as dores aumentavam cada vez mais. O coração de Gabriel parecia prestes a sair pela boca. Nunca sentiu tanto medo na vida. Cada vez que olhava para ela pálida e tremendo no banco ao lado, uma sensação horrível apertava o peito dele. Porque naquele momento percebeu algo impossível de negar. Não importava quanto tempo passou. Não importava toda a dor do passado. Ele ainda amava Isabela mais do que a própria vida. Outra contração forte fez ela gritar de dor. Gabriel acelerou ainda mais pela estrada escura. Calma, calma, já vamos chegar. Mas a voz dele também tremia. Isabela respirava com dificuldade, tentando não entrar em pânico. Gabriel, eu estou com medo. Aquilo atravessou ele completamente. Gabriel segurou a mão dela rapidamente por alguns segundos, sem tirar os olhos da estrada. Olha para mim. Nada vai acontecer com você. Está me ouvindo? Ela tentou assentir entre lágrimas, mas o medo era grande demais. A chuva aumentava cada vez mais enquanto a caminhonete finalmente entrou na pequena cidade. Gabriel praticamente invadiu o estacionamento do hospital, freando bruscamente perto da entrada. Saiu correndo para ajudar Isabela enquanto gritava por socorro. Alguns enfermeiros apareceram rapidamente trazendo uma cadeira de rodas. O rosto de Isabela já estava molhado de lágrimas e suor. Gabriel acompanhou ela pelos corredores, sentindo o coração completamente descontrolado. A médica apareceu rapidamente examinando ela enquanto os enfermeiros levavam Isabela para dentro da sala de atendimento. Gabriel tentou acompanhar, mas foi impedido na porta. O senhor precisa esperar aqui. Ele ficou parado vendo a porta fechar diante dele. E naquele instante sentiu um medo que nunca experimentou antes. O corredor parecia silencioso demais agora. Gabriel passava as mãos nervosamente pelo cabelo enquanto andava de um lado para o outro, tentando respirar normalmente. As lembranças dos últimos anos começaram a esmagar ele por dentro. O dia em que viu Isabela partir da cidade. As noites sozinho naquele sítio vazio. A fotografia dela guardada durante anos. E agora, o medo de perder ela justamente quando finalmente voltou. O tempo parecia não passar. Cada minuto naquele corredor parecia uma eternidade, até que a médica apareceu novamente com expressão séria. O coração de Gabriel travou imediatamente. O bebê vai precisar nascer agora. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ela está bem? A médica respirou fundo. A pressão dela caiu muito. Estamos fazendo o possível para estabilizar as duas. O desespero atravessou Gabriel inteiro. Eu posso ver ela. A médica assentiu rapidamente, mas precisa manter a calma. Gabriel entrou na sala sentindo as pernas fracas. Assim que viu Isabela naquela cama chorando e respirando com dificuldade, alguma coisa dentro dele se partiu completamente. Ela levantou os olhos imediatamente ao perceber ele entrando. Gabriel. Ele segurou a mão dela na mesma hora. Eu estou aqui. Isabela apertou a mão dele com força durante outra contração. Não me deixa sozinha. As lágrimas surgiram nos olhos dele imediatamente. Nunca. Aquelas poucas palavras carregavam anos inteiros de sentimento escondido. A médica e os enfermeiros continuavam trabalhando rapidamente enquanto a tensão aumentava dentro da sala. Gabriel permaneceu o tempo inteiro ao lado dela, segurando sua mão. Cada vez que Isabela sentia dor, apertava ele ainda mais forte. E Gabriel aceitava tudo sem reclamar. Porque faria qualquer coisa para proteger ela naquele momento. Horas pareciam passar dentro daquela sala iluminada, enquanto a chuva continuava destruindo o céu lá fora. Até que, finalmente, um choro pequeno preencheu o ambiente. O som fez o coração de Gabriel parar por alguns segundos. A médica levantou a pequena bebê cuidadosamente enquanto os enfermeiros continuavam atendendo Isabela. É uma menina. As lágrimas escorreram imediatamente pelo rosto de Gabriel.
Isabela também começou a chorar de emoção, tentando enxergar a filha. Mas a médica rapidamente percebeu algo errado. O bebê nasceu muito pequeno, frágil. Os profissionais se movimentaram rapidamente, levando a recém-nascida para os primeiros cuidados. O medo voltou imediatamente para dentro da sala. Gabriel percebeu a tensão no rosto da médica. O que aconteceu? Ela tentou manter a calma. Ela nasceu prematura. Vai precisar de observação. O coração de Isabela disparou de pânico. Minha filha... A médica segurou o braço dela com cuidado. Calma, ela está respirando. Isso é importante. Gabriel observava tudo sentindo o peito esmagado. Alguns minutos depois, finalmente permitiram que ele visse a bebê rapidamente na incubadora. Gabriel caminhou devagar até o vidro sentindo lágrimas queimando os olhos. Tão pequena, tão frágil, e ainda assim, tão viva. A bebê mexeu levemente a mãozinha minúscula enquanto dormia enrolada nos fios do hospital. Gabriel aproximou os dedos do vidro sem conseguir controlar a emoção, porque naquele instante percebeu uma verdade que assustou ele profundamente. Já amava aquela criança como se fosse filha dele. Não importava sangue, não importava passado. Nada disso importava mais. Quando voltou para o quarto, encontrou Isabela chorando silenciosamente olhando para o teto. Gabriel aproximou devagar da cama. Ela levantou os olhos desesperados. Ela está bem? Gabriel segurou a mão dela imediatamente. Está viva e é linda. Isabela começou a chorar ainda mais forte. Gabriel sentou ao lado dela sem soltar sua mão em nenhum momento. O silêncio entre os dois parecia cheio de sentimentos impossíveis de esconder agora. Até que Isabela falou baixinho entre lágrimas. Desculpa. Gabriel franziu a testa. Pelo quê? Ela fechou os olhos sentindo culpa esmagando o peito. Por ter destruído nós dois. Aquilo atravessou Gabriel profundamente. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder baixo. Você não destruiu tudo. Isabela olhou para ele surpresa. Gabriel apertou levemente a mão dela. Porque, mesmo depois de todos esses anos, meu coração ainda encontrou o caminho de volta para você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela imediatamente. E naquele pequeno quarto de hospital, enquanto a chuva finalmente começava a diminuir lá fora, os dois perceberam que talvez aquela tempestade não tivesse chegado para destruir suas vidas. Talvez tivesse chegado justamente para unir eles outra vez. O sol começava a nascer quando Gabriel saiu do quarto do hospital pela primeira vez desde o nascimento da bebê. A noite inteira pareceu um sonho misturado com medo, ansiedade e emoção. Ele caminhou lentamente até a janela do corredor, tentando respirar direito. Ainda sentia o toque minúsculo da bebê segurando seu dedo dentro da incubadora. Aquilo mexeu com ele de um jeito impossível explicar. Durante anos, aprendeu a viver sozinho naquele sítio, trabalhando até o corpo cansar apenas para ocupar a mente e tentar esquecer Isabela. Mas agora tudo parecia diferente. Pela primeira vez em muito tempo, existia novamente uma família perto dele, mesmo que nada estivesse definido, mesmo que aquela criança não fosse filha dele. O coração de Gabriel simplesmente ignorava esses detalhes. Minutos depois, voltou para o quarto carregando 2 cafés. Isabela estava acordada, observando o teto em silêncio. O rosto cansado dela parecia mais leve agora, mesmo depois da noite difícil. Assim que percebeu Gabriel entrando, os olhos dela encontraram os dele imediatamente. Você não dormiu nada, né? Gabriel entregou o café devagar. Depois eu durmo. Ela segurou a caneca quente tentando controlar a emoção, porque fazia muito tempo que ninguém cuidava dela daquele jeito, sem obrigação, sem interesse, apenas porque se importava de verdade. Gabriel puxou a cadeira ao lado da cama. A médica disse que ela reagiu bem essa madrugada. As lágrimas surgiram nos olhos de Isabela na mesma hora. Eu quero ver minha filha. Hoje já vão deixar você ir até lá. O silêncio confortável tomou conta do quarto por alguns segundos. Até que Isabela perguntou baixo. Você ficou comigo o tempo inteiro. Gabriel desviou os olhos sem graça.
Fiquei. O coração dela apertou profundamente, porque o homem que não tinha obrigação nenhuma de permanecer, permaneceu. Mais tarde, quando finalmente permitiram que Isabela fosse até a incubadora, Gabriel empurrava cuidadosamente a cadeira de rodas pelos corredores do hospital enquanto ela segurava a ansiedade dentro do peito. Assim que viu a filha novamente, começou a chorar imediatamente. A pequena bebê dormia tranquila, tão pequena que parecia frágil demais para aquele mundo. Mesmo assim, respirava firme. Lutando. Isabela encostou os dedos no vidro emocionada. E ela é linda? Gabriel observava as duas em silêncio. O coração dele parecia completamente entregue naquele momento. A médica se aproximou calmamente. Ela precisará ficar alguns dias em observação, mas está reagindo muito bem. Isabela assentiu tentando controlar as lágrimas. Depois de alguns minutos olhando a bebê, a médica perguntou: "Vocês já escolheram o nome?" Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. A verdade era que nunca conseguiu pensar nisso direito durante a gravidez. Passou tanto tempo tentando sobreviver que quase não se permitiu sonhar com o futuro. Então olhou para Gabriel. "E que você acha?" Ele pareceu surpreso pela pergunta. Pensou alguns segundos antes de responder baixinho: "Esperança." O coração de Isabela disparou imediatamente, porque aquela palavra resumia exatamente tudo que aquela criança representava. Esperança depois da dor. Esperança depois do abandono. Esperança quando ela já não acreditava mais em nada. Isabela sorriu emocionada entre lágrimas. Esperança. Gabriel também sorriu olhando a bebê. E naquele instante os dois sentiram algo diferente nascer silenciosamente entre eles. Uma ligação mais forte do que qualquer erro do passado. Nos dias seguintes, Gabriel praticamente viveu dentro do hospital ao lado delas. Levava comida, buscava remédios, conversava com médicos e fazia tudo antes mesmo que Isabela precisasse pedir. As enfermeiras começaram a comentar discretamente entre si, porque era impossível não perceber o amor nos olhos dele, mesmo sem dizer, mesmo sem tocar no assunto. Tudo em Gabriel demonstrava amor verdadeiro. Isabela percebia cada detalhe. O jeito como ele segurava a Esperança no colo. O cuidado ao ajeitar a manta da bebê. O medo escondido toda vez que a pequena chorava. E aos poucos uma pergunta começou a machucar dentro do peito dela. Por que precisei perder tudo para perceber quem realmente me amava? Numa das noites no hospital, Isabela acordou durante a madrugada e encontrou Gabriel dormindo desconfortavelmente na cadeira ao lado da cama. O rosto cansado mostrava claramente que quase não descansava fazia dias. Ela ficou observando em silêncio até perceber algo preso no bolso da camisa dele. Curiosa, puxou devagar, e o coração travou imediatamente. Era uma fotografia antiga dos dois adolescentes perto do rio. A mesma fotografia que tiraram poucos dias antes dela deixar a cidade anos atrás. Gabriel carregava aquilo consigo o tempo inteiro. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto dela, porque naquele instante percebeu uma verdade dolorosa demais. Enquanto ela passou anos tentando encontrar amor em lugares errados, Gabriel continuou guardando ela dentro do coração o tempo inteiro. Na manhã seguinte, o clima parecia mais leve no quarto do hospital. Esperança finalmente estava forte o suficiente para ficar algumas horas fora da incubadora. Gabriel segurava a bebê nos braços com tanto cuidado que parecia ter medo até de respirar perto dela. Isabela observava a cena em silêncio, sentindo o coração aquecer devagar. Pela primeira vez em muitos anos, conseguia imaginar um futuro sem medo, mas aquela paz durou pouco. Porque perto do horário do almoço, uma movimentação diferente começou no corredor do hospital. Passos rápidos, vozes. E então alguém apareceu na porta do quarto. Isabela sentiu o corpo inteiro congelar imediatamente. Renato. O mesmo homem elegante, bem vestido e arrogante que destruiu ela meses antes agora, estava parado diante da porta, olhando diretamente para a bebê nos braços de Gabriel. O silêncio tomou conta do quarto. Gabriel levantou os olhos devagar. O maxilar travou imediatamente.
Renato respirou fundo antes de falar. Então essa é minha filha. O coração de Isabela disparou de medo na mesma hora, porque ela conhecia aquele olhar. Renato nunca voltava por amor. Sempre voltava apenas quando percebia que estava perdendo alguma coisa. Gabriel segurou esperança com mais firmeza enquanto encarava Renato sem desviar os olhos. E naquele instante, Isabela percebeu que a verdadeira tempestade da vida deles ainda estava apenas começando. O silêncio dentro do quarto do hospital ficou pesado imediatamente. Renato permanecia parado perto da porta, observando a bebê nos braços de Gabriel, como se tentasse entender tudo o que aconteceu nos últimos meses. Isabela sentiu o coração acelerar de medo, porque conhecia aquele homem bem demais. Renato nunca aparecia por arrependimento verdadeiro. Ele aparecia quando sentia que estava perdendo o controle da situação. Gabriel continuava imóvel, segurando esperança com cuidado enquanto encarava Renato sem demonstrar medo algum. O clima entre os dois parecia prestes a explodir. Renato finalmente voltou os olhos para Isabela. Você desapareceu. A voz calma dele irritou Gabriel instantaneamente. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, Isabela respondeu fria. Você desapareceu primeiro. Renato respirou fundo como alguém tentando manter a própria imagem controlada. Entrou lentamente no quarto sem pedir permissão. Eu precisava de um tempo para pensar. Gabriel soltou uma risada curta sem humor. Sumir deixando ela grávida e sem dinheiro não parece exatamente um tempo para pensar. Renato finalmente olhou diretamente para Gabriel. E você é quem? Isabela respondeu antes mesmo dele abrir a boca. O homem que ficou quando você fugiu. O silêncio ficou ainda mais pesado. Renato observou Gabriel segurando a bebê nos braços e aquilo claramente incomodou ele. Pela primeira vez, parecia perceber que Isabela não estava mais sozinha. Mesmo assim, tentou recuperar o controle da situação rapidamente. Eu vim buscar vocês. Gabriel apertou a mandíbula imediatamente. Isabela olhou sem acreditar. Buscar? Renato assentiu calmamente. Eu errei. Sei disso. Mas quero consertar as coisas. Aquilo pareceu absurdo demais até para ela. Depois de meses desaparecido. Depois de abandonar ela grávida. Agora simplesmente aparecia como se pudesse voltar e continuar tudo normalmente. Isabela sentiu a raiva subir pela primeira vez desde que ele entrou naquele quarto. Consertar. Você sumiu quando eu mais precisei. Passei fome sozinha. Chorei noites inteiras sem saber o que fazer da minha vida. E agora aparece aqui falando em consertar? Renato passou a mão pelo rosto, tentando manter a calma. Eu não sabia lidar com aquilo. Aquilo? A voz dela falhou de emoção. Você fala da nossa filha como se fosse um problema qualquer. O clima ficou ainda mais pesado. Gabriel observava tudo em silêncio, mas os olhos dele estavam carregados de uma raiva difícil de esconder. Renato voltou a olhar para a bebê. Ela é minha filha. Gabriel deu um passo à frente imediatamente. E onde você estava quando ela nasceu? Renato ignorou a pergunta. Eu consigo dar uma vida melhor para elas do que esse lugar. Aquilo foi suficiente para fazer Gabriel perder a calma. Cuidado com a forma que fala da vida delas. Os dois homens ficaram frente a frente naquele quarto silencioso. A tensão parecia sufocante. Isabela observava tudo sentindo o medo crescer novamente dentro dela. Porque conhecia Renato. Sabia o quanto ele odiava perder. E agora ele percebia claramente que existia algo forte entre ela e Gabriel. Renato respirou fundo tentando controlar a irritação. Isabela, vamos embora daqui. Podemos resolver isso como adultos. Gabriel soltou uma risada fria. Adulto é quem assume responsabilidade. Não quem foge quando a vida fica difícil. Renato virou o rosto imediatamente para ele. Você não sabe nada sobre mim. Gabriel respondeu firme. Sei o suficiente para entender que ela merecia muito mais. O silêncio caiu outra vez. Esperança começou a se mexer inquieta nos braços de Gabriel, como se sentisse toda a tensão no ambiente. Ele imediatamente balançou ela devagar, tentando acalmar.
O gesto simples fez algo apertar violentamente dentro do peito de Isabela. Porque enquanto Renato falava sobre responsabilidade, Gabriel simplesmente exercia ela naturalmente. Renato percebeu isso também. E aquilo incomodava profundamente ele. Depois de alguns segundos pesados, Renato finalmente voltou a falar com voz mais fria. Você vai mesmo criar minha filha ao lado dele? Gabriel respondeu antes mesmo de Isabela abrir a boca. Pai não é quem faz, é quem fica. O golpe atingiu Renato diretamente. Pela primeira vez, ele ficou sem resposta. O silêncio dentro do quarto parecia esmagador agora. Isabela observava Gabriel segurando esperança nos braços e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Porque finalmente entendia uma coisa que demorou anos para enxergar. Amor não era quem prometia o mundo. Amor era quem permanecia quando o mundo desabava. Renato percebeu a mudança no olhar dela. E isso fez o desespero aparecer pela primeira vez no rosto dele. Você ama ele. O coração de Isabela disparou imediatamente. O quarto inteiro pareceu silencioso demais naquele instante. Gabriel levantou os olhos lentamente para ela. Existia medo ali. Medo de ouvir uma resposta que talvez destruísse tudo outra vez. Mas Isabela já não tinha mais dúvidas dentro do coração. Não depois de tudo que viveu. Não depois de tudo que Gabriel fez por ela e pela bebê. As lágrimas escorreram lentamente pelo rosto dela, enquanto finalmente encontrava coragem para falar a verdade que passou anos tentando ignorar. Sempre foi ele. Renato ficou imóvel, como alguém atingido por uma verdade impossível de evitar. Isabela respirou fundo, sentindo o coração finalmente livre pela primeira vez em muitos anos. Eu só fui burra demais para perceber antes. O silêncio destruiu qualquer esperança restante dentro de Renato. Ele olhou mais uma vez para Gabriel segurando esperança no colo. E naquele momento entendeu tudo sem precisar ouvir mais nada. Porque mesmo sem sangue, Gabriel já ocupava um lugar na vida daquela criança que Renato jamais conseguiria ocupar. Renato abaixou os olhos tentando esconder a própria derrota. Depois respirou fundo antes de olhar novamente para Isabela. Se mudar de ideia, você sabe onde me encontrar. Ela respondeu firme pela primeira vez desde que ele entrou naquele quarto. Não. Agora eu finalmente sei onde pertenço. Renato permaneceu parado alguns segundos. Então virou lentamente e saiu sem dizer mais nada. A porta fechou atrás dele, trazendo um silêncio estranho para o quarto. Um silêncio diferente, mais leve. Como se finalmente algo ruim tivesse ido embora da vida deles. Isabela começou a chorar imediatamente. Toda a tensão acumulada desabou de uma vez. Gabriel entregou Esperança cuidadosamente no bercinho ao lado antes de abraçar Isabela forte contra o peito. Ela se agarrou nele sem conseguir parar de chorar. E, naquele instante, Gabriel percebeu algo que esperou anos inteiros para ouvir. Pela primeira vez, Isabela escolheu ficar. Depois que Renato foi embora, o silêncio dentro do quarto do hospital pareceu diferente, mais leve. Como se uma porta finalmente tivesse se fechado no passado de Isabela. Ela continuava abraçada em Gabriel enquanto tentava controlar o choro. O coração batia acelerado não apenas pela discussão que acabou de acontecer, mas também porque, pela primeira vez em muitos anos, falou em voz alta aquilo que passou tempo demais escondendo até de si mesma. Sempre foi ele. Gabriel ainda segurava ela com cuidado, quase sem acreditar no que ouviu. Durante anos imaginou aquele momento de 1000 formas diferentes. Sonhou em ouvir Isabela admitir que ainda existia amor entre eles. Mas agora que finalmente aconteceu, parecia impossível acreditar totalmente. Isabela levantou o rosto devagar. Os olhos dos dois se encontraram muito próximos. Perto demais. O clima mudou imediatamente dentro daquele quarto silencioso. Gabriel levou a mão lentamente até o rosto dela, limpando uma lágrima que escorria pela bochecha. O toque suave fez o coração dela disparar, porque mesmo depois de tanta dor, ele ainda tocava nela como alguém segurando algo precioso. Gabriel respirou fundo antes de falar baixo. Você não imagina quantas vezes sonhei em ouvir isso. As lágrimas voltaram aos olhos dela imediatamente.
Eu demorei demais para entender. Gabriel deu um pequeno sorriso triste, mas voltou. Aquilo atravessou ela completamente, porque era exatamente isso. Depois de tantos erros, tanta dor e tantas escolhas erradas, ela finalmente voltou para casa. O silêncio entre os dois ficou intenso outra vez. Gabriel aproximou a testa da dela devagar, enquanto os olhos continuavam presos um no outro. Isabela fechou os olhos, sentindo o coração completamente entregue. Então aconteceu. Depois de anos separados, dor acumulada e sentimentos guardados, Gabriel beijou ela lentamente. Sem pressa, sem intensidade desesperada. Apenas amor verdadeiro. O beijo carregava saudade, perdão e reencontro ao mesmo tempo. Isabela sentiu lágrimas escorrendo enquanto segurava a camisa dele com força. Porque, pela primeira vez na vida, sentia um beijo que não carregava mentira, aparência ou vazio. Apenas amor. Quando se afastaram devagar, os dois permaneceram próximos demais, tentando recuperar a respiração. Gabriel encostou a testa na dela, sorrindo emocionado. Achei que nunca mais fosse acontecer. Isabela também sorriu entre lágrimas. Eu também. O pequeno som de esperança se mexendo no bercinho interrompeu o momento. Os dois olharam imediatamente para a bebê e acabaram rindo juntos pela primeira vez em muito tempo. Gabriel caminhou até o bercinho e pegou a pequena nos braços com cuidado. Isabela observava aquela cena sentindo o peito aquecer de um jeito que não sentia fazia anos. Gabriel, segurando esperança, parecia a imagem exata da paz que ela passou a vida inteira procurando. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu cansada, Gabriel permaneceu sentado perto da janela do hospital, segurando a bebê no colo. A cidade estava silenciosa lá fora. Apenas algumas luzes fracas iluminavam a madrugada. Ele observava a esperança dormindo tranquila enquanto pensamentos antigos invadiam a cabeça dele. Lembrou da primeira vez que viu Isabela, ainda adolescentes, correndo perto do rio. Lembrou do primeiro beijo escondido atrás da igreja da cidade. Das promessas simples que faziam olhando as estrelas no interior. E lembrou principalmente do dia em que ela foi embora. A pior dor da vida dele. Gabriel passou anos tentando seguir em frente. Trabalhou até o corpo cansar. Se isolou de quase todo mundo. Fingiu estar bem. Mas nunca conseguiu arrancar Isabela do coração. E agora ela estava ali, dormindo poucos metros dele, carregando a filha nos braços. Como se a vida finalmente tivesse decidido devolver aquilo que tirou anos atrás. Na manhã seguinte, Dona Teresa apareceu cedo no hospital carregando comida e roupas limpas. Assim que entrou no quarto, percebeu imediatamente algo diferente no ar. O sorriso dela aumentou na mesma hora. Ah, então finalmente aconteceu. Isabela ficou vermelha imediatamente enquanto Gabriel tentava disfarçar olhando para outro lado. Dona Teresa soltou uma risada divertida. Meu Deus, vocês demoraram só uns 10 anos para entender que nasceram um para o outro. Isabela começou a rir entre vergonha e emoção. Pela primeira vez em muito tempo, aquela risada parecia verdadeira. Mais tarde, enquanto Gabriel resolvia alguns documentos na recepção do hospital, Dona Teresa ficou sozinha no quarto com Isabela. A senhora observou ela em silêncio durante alguns segundos antes de perguntar calmamente. Você ama ele, não ama? Isabela baixou os olhos sorrindo emocionada. Acho que nunca deixei de amar. Dona Teresa assentiu como alguém que já sabia da resposta há muitos anos. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar dor, mas outras entram para ensinar o que é lar. As lágrimas surgiram imediatamente nos olhos de Isabela. Porque Gabriel sempre foi exatamente isso. Lar. Mesmo quando ela insistiu em fugir. Naquela tarde, a médica entrou no quarto trazendo notícias que fizeram os dois respirarem aliviados. Esperança finalmente estava forte o suficiente para receber alta em poucos dias. A felicidade tomou conta do quarto imediatamente. Gabriel segurou Isabela pela cintura impulsivamente enquanto ela chorava de emoção. Os dois sorriram um para o outro sem conseguir esconder a felicidade. Mas enquanto abraçava Gabriel naquele momento, Isabela sentiu algo diferente crescer dentro dela.
um medo silencioso. Porque depois de finalmente reencontrar o amor da vida dela, começou a perceber o tamanho do medo de perder tudo outra vez. E no fundo ela sabia. A vida ainda não tinha terminado de testar o amor dos dois. 2 dias depois, finalmente chegou o momento de levar Esperança para casa. O pequeno quarto do hospital parecia iluminado de felicidade naquela manhã. Isabela arrumava cuidadosamente as roupinhas da bebê, enquanto Gabriel verificava várias vezes se estava tudo certo antes da saída. O nervosismo dele chegava a ser engraçado. Dona Teresa ria observando ele ajeitar a manta da bebê pela 10ª vez. Gabriel, essa menina vai achar que é feita de vidro. Ele respondeu sério sem perceber a brincadeira. E se for? As duas começaram a rir imediatamente. Pela primeira vez em muitos anos, Isabela sentia felicidade verdadeira dentro do peito. Não aquela felicidade vazia das aparências, mas felicidade simples, real. A sensação de finalmente pertencer a algum lugar. Quando saíram do hospital, o céu do interior estava limpo e dourado pelo sol da manhã. Gabriel carregava Esperança nos braços com um cuidado tão natural que parecia ter nascido para aquilo. Isabela observava ele caminhando até a caminhonete e sentiu o coração apertar de amor. Porque agora não existiam mais dúvidas dentro dela. Gabriel era o homem da vida dela. Durante a viagem de volta para o sítio, Esperança dormia tranquila enquanto o vento entrava suavemente pela janela. Isabela observava a paisagem conhecida do interior, tentando gravar aquele momento na memória. Depois de tanta dor, abandono e medo, finalmente sentia paz. Mas a vida ainda guardava uma última tempestade. Quando a caminhonete entrou na estrada do sítio, Gabriel diminuiu a velocidade de repente. O coração dele travou imediatamente ao perceber um carro preto parado perto da porteira. Isabela também reconheceu na mesma hora. Renato. O clima dentro do carro mudou instantaneamente. O medo voltou com força total para dentro dela. Gabriel segurou o volante com firmeza enquanto observava Renato encostado no próprio carro, esperando calmamente pela chegada deles. Fica aqui. Gabriel falou baixo, mas Isabela segurou o braço dele imediatamente. Não, eu vou junto. Os dois desceram da caminhonete enquanto Gabriel mantinha a Esperança protegida nos braços. Renato observou a cena em silêncio durante alguns segundos. O olhar dele estava diferente agora. Frio. Calculista. Bonita família. Gabriel já percebeu imediatamente que aquilo não era uma visita comum. Renato tirou alguns papéis do bolso do paletó e levantou devagar. Vim resolver isso da maneira certa. Isabela sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. O que você quer? Renato olhou diretamente para a bebê nos braços de Gabriel antes de responder. Minha filha. O silêncio ficou pesado imediatamente. Gabriel deu um passo à frente sem tirar os olhos dele. Você perdeu esse direito quando abandonou ela. Renato abriu um sorriso pequeno sem emoção. Não funciona assim perante a lei. Aquilo fez o coração de Isabela disparar de medo. Renato levantou os documentos calmamente. Já entrei com pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada. O mundo pareceu parar naquele instante. Isabela ficou sem ar. Gabriel apertou Esperança com mais força contra o peito imediatamente. Renato continuou frio e, considerando as condições emocionais e financeiras dela nos últimos meses, talvez o juiz considere mais seguro a criança viver comigo. Seu desgraçado. Gabriel avançou imediatamente, mas Isabela segurou ele desesperada. Renato manteve a calma. Eu posso dar estabilidade para minha filha. Escola boa, segurança, futuro. Gabriel encarava ele com uma raiva tão intensa que parecia capaz de destruir aquele homem ali mesmo. Mas o pior era perceber que Renato sabia exatamente onde machucar. Porque agora não estava tentando recuperar Isabela. Estava tentando usar Esperança para continuar controlando a vida dela. Isabela começou a tremer imediatamente. Você não ama essa criança. Renato olhou friamente para ela. Não preciso amar. Só preciso ser o pai dela perante a lei.
Aquilo destruiu alguma coisa dentro dela. Gabriel percebeu o desespero tomando conta de Isabela e imediatamente puxou ela para perto com um braço enquanto segurava a esperança no outro. Você não vai tirar ela da gente. Renato respirou fundo antes de responder calmamente. A decisão não é sua. O silêncio ficou sufocante. O vento passava forte pelas árvores enquanto os três permaneciam parados naquela estrada. Finalmente Renato guardou os documentos outra vez. Vocês vão receber a intimação em breve. Então entrou no carro sem dizer mais nada. Antes de ir embora, ainda abaixou o vidro e lançou a última frase olhando diretamente para Isabela. Dessa vez, eu não vou sair perdendo. O carro desapareceu levantando poeira pela estrada enquanto o silêncio pesado permanecia no ar. Isabela começou a chorar imediatamente. O corpo inteiro tremia de medo. Gabriel entregou Esperança cuidadosamente para Dona Teresa, que tinha acabado de sair da casa ao ouvir a discussão. Então segurou o rosto de Isabela com firmeza. Olha para mim. Ela mal conseguia respirar. Ele vai tirar minha filha. Gabriel obrigou ela a olhar nos olhos dele. Escuta o que eu vou dizer agora. Isso não vai acontecer. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto dela. Você não sabe do que ele é capaz. Gabriel aproximou ainda mais o rosto dela. Então ele vai descobrir do que eu sou capaz. O silêncio caiu novamente entre os dois. E naquele instante, Isabela percebeu algo forte nos olhos de Gabriel. Não era apenas amor. Era proteção. Era um homem disposto a enfrentar qualquer coisa para defender a família que finalmente construiu. Naquela noite, depois que Esperança dormiu, Isabela permaneceu sentada sozinha na varanda observando o céu escuro do interior. O medo apertava o peito de um jeito sufocante, porque agora finalmente tinha tudo o que sempre sonhou. Amor, família, paz. E justamente por isso o medo era ainda maior. Gabriel apareceu silenciosamente trazendo uma manta e sentou ao lado dela. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou nada. Até que Isabela perguntou baixinho, e se ele vencer? Gabriel virou o rosto lentamente para ela. Então segurou sua mão com firmeza. Eu passei anos perdendo você uma vez. Não vou deixar acontecer de novo. As lágrimas voltaram aos olhos dela imediatamente. Gabriel aproximou a testa da dela devagar. Nós vamos lutar juntos agora. E enquanto o vento frio da noite atravessava o sítio silencioso, os dois perceberam que o amor finalmente tinha unido eles outra vez. Mas agora precisariam lutar para proteger aquilo que a vida quase destruiu para sempre. Os dias seguintes se transformaram em um pesadelo silencioso dentro do sítio. A paz que Isabela finalmente começava a sentir desapareceu completamente depois da visita de Renato. O medo voltou a dominar cada pensamento dela. Bastava olhar para a Esperança dormindo no bercinho para o coração apertar de desespero. Porque agora existia a possibilidade real de alguém tentar tirar sua filha dos braços dela. Gabriel percebia tudo. Percebia o jeito que Isabela acordava assustada durante a madrugada para verificar se a bebê ainda estava ali. Percebia o silêncio dela durante as refeições. Percebia principalmente o medo escondido no olhar toda vez que algum carro passava perto da estrada do sítio. E aquilo destruía ele por dentro. Naquela manhã, Gabriel voltou da cidade segurando alguns papéis nas mãos. O rosto sério dele fez Isabela levantar imediatamente da cadeira da cozinha. O que foi? Gabriel respirou fundo antes de responder. Falei com um advogado. O coração dela disparou. E aí? Ele aproximou devagar, tentando manter a calma. Renato realmente entrou com o processo. O silêncio tomou conta da cozinha. Isabela sentiu as pernas enfraquecerem imediatamente. Gabriel segurou ela antes que perdesse o equilíbrio. Mas escuta, isso não significa que ele vai conseguir. As lágrimas surgiram imediatamente nos olhos dela. Ele tem dinheiro, Gabriel. Tem influência. Eu não tenho nada. Gabriel segurou o rosto dela com firmeza. Você tem uma coisa que ele nunca vai ter. Ela levantou os olhos tremendo. O quê?
Amor de verdade por essa criança. Aquilo fez ela chorar ainda mais forte. Gabriel abraçou ela imediatamente enquanto Esperança dormia tranquila no quarto ao lado, sem imaginar a tempestade acontecendo ao redor da própria vida. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Assistente social, documentos, perguntas, visitas inesperadas. Tudo parecia uma tentativa cruel de transformar a dor de Isabela em prova contra ela mesma. A assistente social chegou numa tarde quente observando cuidadosamente o sítio inteiro. Gabriel permaneceu o tempo todo ao lado de Isabela, enquanto a mulher fazia perguntas sobre gravidez, abandono, estabilidade financeira e relacionamento familiar. Isabela respondia, tudo tentando esconder o nervosismo. Mas o medo dela era visível. Em determinado momento, a assistente social perguntou calmamente: quem exerce a função paterna da criança atualmente? O silêncio caiu imediatamente sobre a sala. Isabela olhou para Gabriel por alguns segundos antes de responder com lágrimas nos olhos. Ele. A mulher anotou alguma coisa nos papéis enquanto observava discretamente o jeito que Gabriel segurava a Esperança no colo. O cuidado, a atenção, a forma natural como a bebê se acalmava nos braços dele. Pequenos detalhes que diziam muito mais que qualquer documento. Quando a visita finalmente terminou, Isabela desabou emocionalmente. Gabriel encontrou ela chorando sozinha no quarto segurando uma roupinha pequena de Esperança contra o peito. Ei! Ele ajoelhou na frente dela imediatamente. Isabela levantou os olhos destruída emocionalmente. E se levarem ela de mim? Gabriel sentiu algo rasgar dentro do peito. Porque conhecia aquela dor. Conhecia o medo de perder quem ama. Segurou o rosto dela cuidadosamente. Olha para mim. Isso não vai acontecer. Ela balançava a cabeça chorando. Você não sabe. Gabriel interrompeu firme. Eu sei de uma coisa. Enquanto eu respirar, ninguém vai destruir essa família. O silêncio caiu novamente entre os dois. Então Isabela abraçou ele forte como alguém tentando sobreviver dentro de uma tempestade. E talvez fosse exatamente isso. Na semana seguinte aconteceu a primeira audiência. O pequeno fórum da cidade parecia sufocante para Isabela. As mãos dela tremiam enquanto segurava a Esperança nos braços perto de Gabriel. Do outro lado da sala, Renato permanecia impecável, num terno caro conversando calmamente com os advogados. Como se tudo aquilo fosse apenas mais uma negociação qualquer. O ódio subiu no peito de Gabriel imediatamente ao olhar para ele. Porque enquanto Isabela quase desmoronava de medo, Renato parecia completamente frio. Durante a audiência, Renato falou sobre estabilidade financeira, oportunidades e futuro confortável para a filha. Cada palavra dele fazia Isabela sentir mais medo. Porque tudo parecia organizado demais. Planejado demais. Então chegou a vez dela falar. O juiz perguntou calmamente: a senhora acredita que consegue oferecer estabilidade emocional para essa criança? O silêncio tomou conta da sala. Isabela sentiu lágrimas queimando os olhos imediatamente. Durante alguns segundos, não conseguiu responder nada. O medo travou completamente sua voz. Então Gabriel segurou discretamente a mão dela debaixo da mesa. Pequeno gesto, mas suficiente para devolver força. Isabela respirou fundo. Então finalmente levantou os olhos. Eu talvez não tenha dinheiro, não tenho luxo, não tenho influência, mas ninguém nesse mundo vai amar minha filha mais do que eu amo. A sala ficou em silêncio absoluto. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto continuava. Eu errei muito na vida. Fiz escolhas erradas. Confiei nas pessoas erradas. Mas minha filha foi a única coisa que me fez querer viver outra vez. E ninguém vai cuidar dela com mais amor do que nós cuidamos. O juiz observava atentamente enquanto ela chorava tentando continuar firme. Então Isabela olhou diretamente para Renato pela primeira vez desde o início da audiência. Pai não é quem aparece depois que tudo passa. Pai é quem segura sua mão quando você acha que não consegue mais continuar. O silêncio ficou pesado imediatamente. Renato desviou os olhos pela primeira vez.
Gabriel sentiu o coração apertar de emoção olhando para ela, porque naquele momento Isabela finalmente parecia forte outra vez. Pela primeira vez em anos. Depois da audiência, o juiz informou que a decisão sairia nos próximos dias. A espera começou como uma tortura silenciosa. Cada telefone tocando fazia o coração de Isabela disparar. Cada carro na estrada parecia ameaça. Mas Gabriel permaneceu ao lado dela em todos os momentos, mais presente do que nunca. E foi naquela espera dolorosa que os dois perceberam algo importante. Não importava mais apenas o amor entre eles. Agora existia uma família inteira lutando para permanecer unida. Na noite anterior à decisão final, Isabela não conseguiu dormir. Encontrou Gabriel sentado sozinho na varanda, olhando o céu escuro do interior. Ela sentou ao lado dele em silêncio enquanto o vento frio atravessava a noite. Depois de alguns minutos, perguntou baixo: "Você tem medo?" Gabriel olhou para ela lentamente. Muito. O coração dela apertou. Eu também. Ele segurou a mão dela devagar. Mas sabe qual é a diferença agora? Ela balançou a cabeça. Gabriel aproximou o rosto dela com carinho. Você não está mais sozinha. As lágrimas surgiram novamente nos olhos dela, porque durante anos aquilo era tudo que ela mais precisava ouvir. E naquela noite silenciosa, enquanto Esperança dormia tranquila dentro da casa, sem imaginar a batalha acontecendo por ela, Isabela percebeu que talvez o verdadeiro amor não seja aquele que aparece nos momentos felizes. Talvez seja aquele que permanece segurando sua mão quando existe a possibilidade de perder tudo. A manhã da decisão chegou silenciosa no sítio. O céu cinza parecia carregar a mesma tensão que esmagava o coração de Isabela. Ela quase não dormiu durante a noite inteira. Passou horas olhando Esperança dormir no bercinho, enquanto pensamentos horríveis invadiam sua cabeça sem parar. O medo de perder a filha consumia ela completamente. Gabriel também não conseguiu descansar, mas tentava permanecer firme por ela. Enquanto preparava café na cozinha, observava discretamente Isabela parada perto da janela, segurando Esperança nos braços. O rosto cansado dela mostrava claramente o quanto estava emocionalmente destruída. Gabriel se aproximou devagar e colocou as mãos nos ombros dela. Vai dar tudo certo. Isabela fechou os olhos sentindo o toque dele. E se não der? Gabriel respirou fundo antes de responder. Então eu luto até o fim. O coração dela apertou imediatamente, porque acreditava naquelas palavras. Gabriel realmente faria qualquer coisa para proteger elas duas. Algumas horas depois, os três seguiram para o fórum da cidade. O caminho inteiro aconteceu em silêncio. Apenas o barulho da caminhonete atravessando a estrada de terra e a respiração nervosa de Isabela preenchiam o ambiente. Gabriel segurava a mão dela o tempo inteiro. Pequeno gesto, mas suficiente para impedir ela de desmoronar completamente. Quando chegaram no fórum, Renato já estava lá conversando calmamente com os advogados. Elegante. Frio. Seguro de si. Isabela sentiu o corpo inteiro gelar ao olhar para ele. Mas dessa vez aconteceu algo diferente. Gabriel segurou a cintura dela, discretamente trazendo ela para mais perto. E aquilo bastou para devolver um pouco de força. A audiência começou poucos minutos depois. O silêncio dentro da sala parecia sufocante. O juiz analisava os documentos enquanto todos aguardavam a decisão. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, o homem levantou os olhos calmamente. Depois de analisar os relatórios, depoimentos e avaliações sociais, o tribunal entende que a menor deve permanecer sob guarda da mãe. Isabela sentiu o coração parar por um segundo. As lágrimas surgiram imediatamente nos olhos dela. Mas o juiz continuou. O pai biológico terá direito a visitas supervisionadas inicialmente, até que seja construída relação saudável com a criança. Renato fechou os olhos irritado imediatamente. Mas o juiz ainda não tinha terminado. Também ficou evidente durante o processo que a criança possui forte vínculo afetivo e estabilidade emocional dentro do ambiente em que vive atualmente.
O olhar do juiz passou rapidamente por Gabriel antes de concluir. O mais importante para essa corte é o bem-estar da menor. E ficou claro que ela está sendo criada dentro de um ambiente de amor e proteção. O silêncio tomou conta da sala. Isabela já chorava sem conseguir controlar a emoção. Gabriel segurou a mão dela com força, tentando esconder as próprias lágrimas. Renato permanecia imóvel, absorvendo a derrota. Pela primeira vez, percebeu que dinheiro e influência não eram suficientes para comprar aquilo que Gabriel construiu naturalmente. Amor verdadeiro. Quando saíram da sala, Isabela praticamente desabou abraçada em Gabriel. Chorava como alguém finalmente livre depois de carregar medo por tempo demais. Gabriel segurava ela forte enquanto lágrimas silenciosas também escorriam pelo rosto dele. Acabou. Ela repetia sem conseguir acreditar. Gabriel beijou os cabelos dela emocionado. Acabou. Alguns metros distante, Renato observava os dois em silêncio. O olhar dele encontrou Gabriel rapidamente. Existia derrota ali, mas também compreensão. Pela primeira vez, talvez estivesse entendendo que perdeu Isabela muito antes dela ir embora. Perdeu no momento em que escolheu egoísmo em vez de amor. Renato caminhou lentamente até os dois. O clima ficou tenso imediatamente. Isabela segurou Esperança mais perto do peito instintivamente. Renato olhou para a bebê durante alguns segundos antes de falar baixo. Eu realmente estraguei tudo, não foi? O silêncio respondeu por alguns segundos. Então Isabela respirou fundo. Você teve a chance de ficar. Renato abaixou os olhos. Pela primeira vez parecia sinceramente destruído. Depois levantou novamente olhando para Gabriel. Cuida delas. Gabriel respondeu firme sem desviar os olhos. Com a minha vida. Renato assentiu devagar. Então olhou uma última vez para Esperança antes de ir embora sem dizer mais nada. Dessa vez parecia definitivo. Sem promessas. Sem manipulação. Apenas um homem finalmente entendendo as consequências das próprias escolhas. No caminho de volta para o sítio, Isabela permaneceu em silêncio observando a paisagem pela janela enquanto segurava Esperança dormindo nos braços. Mas agora aquele silêncio era diferente. Não existia medo esmagando ela. Apenas alívio. Quando chegaram no sítio, Dona Teresa já esperava na varanda ansiosa por notícias. Assim que viu o sorriso emocionado de Isabela descendo da caminhonete, começou a chorar imediatamente. Meu Deus, vocês conseguiram. Isabela abraçou a senhora forte, enquanto Gabriel carregava Esperança para dentro da casa. Pela primeira vez, desde que voltou para aquela cidade, Isabela sentia que realmente pertencia ali outra vez. Naquela noite, depois que Dona Teresa foi embora e Esperança finalmente dormiu, o sítio ficou silencioso novamente. O vento frio atravessava as árvores enquanto Gabriel e Isabela permaneciam sentados na varanda olhando o céu estrelado do interior. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou nada. Apenas aproveitaram o silêncio tranquilo que tanto procuraram durante anos. Então Gabriel virou lentamente para ela. O coração de Isabela disparou imediatamente ao perceber o jeito que ele olhava. Diferente, mais profundo, mais decidido. Gabriel segurou a mão dela devagar. Tem uma coisa que esperei tempo demais para perguntar. O coração dela acelerou ainda mais. Gabriel respirou fundo. Então tirou do bolso uma pequena caixinha antiga. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas imediatamente. Gabriel. Ele abriu a caixinha revelando um anel simples, guardado durante anos. Eu comprei isso pouco antes de você ir embora da cidade. Isabela levou a mão até a boca emocionada. Gabriel sorriu triste. Achei que nunca teria coragem de mostrar agora. As lágrimas escorriam sem parar pelo rosto dela. Gabriel segurou a mão dela com carinho. Mas depois de tudo que vivemos, eu percebi uma coisa. Não importa quantas vezes a vida tente separar a gente, meu coração sempre vai encontrar você outra vez. O silêncio ao redor parecia desaparecer completamente. Gabriel respirou fundo antes de finalmente perguntar. Casa comigo. Isabela começou a chorar sem conseguir responder imediatamente. Porque depois de tantos erros, tantas perdas, tanta dor,
A vida estava dando para ela exatamente aquilo que passou anos procurando nos lugares errados. Amor verdadeiro. E naquele instante, olhando para o homem que nunca deixou de amar ela nem por um segundo, Isabela percebeu que finalmente tinha encontrado o final feliz que acreditou não merecer mais. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela sem controle enquanto olhava o anel nas mãos de Gabriel. O coração parecia pequeno demais para tanta emoção ao mesmo tempo. Durante anos acreditou que tinha destruído completamente a chance de ser feliz ao lado dele. Mas agora, naquela varanda silenciosa e iluminada apenas pelas estrelas do interior, percebia que algumas histórias de amor sobrevivem até aos próprios erros. Gabriel permanecia em silêncio esperando a resposta dela, mas os olhos dele já estavam cheios de emoção. Como se parte dele ainda tivesse medo de acordar e descobrir que tudo aquilo era apenas sonho. Isabela finalmente sorriu entre lágrimas e assentiu devagar. Sim. Gabriel fechou os olhos imediatamente, sentindo o peso de anos inteiros desaparecer do peito. Então colocou o anel cuidadosamente no dedo dela, enquanto os dois choravam e sorriam ao mesmo tempo. Quando voltou a olhar para Isabela, ela segurou o rosto dele com carinho antes de beijar ele lentamente. Um beijo diferente de todos os outros. Sem medo, sem culpa, sem despedidas escondidas dentro do coração. Apenas amor verdadeiro. Dentro da casa, o pequeno choro de esperança fez os dois acabarem rindo emocionados. Gabriel levantou primeiro indo até o quarto da bebê. Isabela observou ele pegar Esperança no colo com aquele mesmo cuidado de sempre. E então sentiu algo apertar forte dentro do peito. Porque finalmente entendeu uma verdade simples. Família não nasce apenas do sangue. Família nasce do amor que escolhe permanecer. Os meses seguintes transformaram completamente o sítio. A casa, antes silenciosa, agora estava cheia de vida. O som das risadas de Esperança ecoava pelos corredores enquanto Gabriel aprendia cada vez mais a ser pai. Trocar fraldas, fazer mamadeira, acordar durante a madrugada, nada parecia pesado para ele. Pelo contrário, Gabriel fazia tudo sorrindo, como alguém que finalmente encontrou o verdadeiro sentido da própria vida. Isabela observava aquilo todos os dias, sentindo o coração transbordar. Porque durante muito tempo acreditou que felicidade era luxo, dinheiro e aparência. Mas agora descobria a felicidade nas coisas mais simples. O café da manhã em família. O cheiro de chuva chegando no interior. Gabriel brincando com Esperança perto da varanda. O jeito que ele olhava para as duas como se fossem o bem mais precioso do mundo. O casamento aconteceu numa tarde simples de domingo no próprio sítio. Nada luxuoso. Apenas pessoas importantes. Dona Teresa praticamente chorou o tempo inteiro organizando cada detalhe da pequena cerimônia. A cidade inteira parecia emocionada, vendo os dois finalmente juntos, outra vez depois de tantos anos. Quando Isabela apareceu usando um vestido simples branco, Gabriel ficou imóvel olhando ela atravessar o jardim, segurando pequenas flores nas mãos. Os olhos dele se encheram de lágrimas imediatamente, porque aquela era exatamente a vida que sonhou anos atrás. Só precisou o tempo ensinar os dois a valorizarem o que realmente importava. Durante os votos, Gabriel segurou as mãos dela com emoção visível na voz. Eu passei muito tempo achando que tinha perdido você para sempre. Mas agora entendo que algumas pessoas nascem destinadas a encontrar o caminho de volta uma para outra. Isabela já chorava sem conseguir controlar as lágrimas. Gabriel continuou olhando profundamente nos olhos dela. Você foi minha primeira escolha e vai continuar sendo todos os dias da minha vida. O silêncio emocionado tomou conta do sítio inteiro. Então chegou a vez dela falar. Isabela respirou fundo, tentando organizar as próprias emoções. Eu passei anos procurando amor nos lugares errados. Achei que felicidade era aparência, dinheiro e promessas bonitas. Mas a vida precisou me quebrar completamente para eu finalmente enxergar quem sempre esteve ao meu lado de verdade. Gabriel apertou as mãos dela emocionado. Isabela sorriu entre lágrimas. Você me amou até quando eu não merecia. Cuidou de mim quando todo mundo foi embora. E escolheu ficar, mesmo depois de eu ter partido.
O choro já tomava conta de praticamente todo mundo ao redor. Dona Teresa limpava lágrimas sem vergonha nenhuma. Então Isabela aproximou ainda mais o rosto dele antes de concluir. E se existe uma coisa que aprendi depois de tudo, é que amor verdadeiro não vai embora quando a vida fica difícil. Amor verdadeiro permanece. Gabriel não conseguiu mais segurar as lágrimas naquele momento. Quando os dois finalmente se beijaram diante das pessoas reunidas no jardim, Esperança começou a bater palminhas no colo de Dona Teresa, arrancando risadas emocionadas de todos. A festa foi simples. Música sertaneja tocando baixo, comida caseira, crianças correndo pelo sítio, pessoas sorrindo de verdade. Mas, para Isabela, parecia a celebração mais bonita do mundo. Porque pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia medo do futuro. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e Esperança finalmente dormiu, Gabriel encontrou Isabela sentada sozinha na varanda, olhando o céu estrelado. Ele sentou ao lado dela em silêncio, enquanto o vento frio da noite passava devagar pelas árvores. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, sorrindo emocionada. Sabe o que é engraçado? Gabriel beijou os cabelos dela lentamente. O quê? Ela olhou para o céu antes de responder baixinho. Eu precisei perder tudo para entender onde meu coração realmente pertencia. Gabriel segurou a mão dela com carinho. Às vezes a vida faz isso. Leva a gente para longe só para mostrar onde sempre foi nosso lugar. O silêncio confortável tomou conta dos dois. E naquele instante, Isabela finalmente percebeu algo importante. O amor verdadeiro talvez não seja aquele que aparece perfeito desde o começo. Talvez seja aquele que sobrevive aos erros, ao tempo e às tempestades, até encontrar coragem de voltar para casa. E essa foi a história de Isabela, Gabriel e da pequena Esperança. Uma história sobre recomeços, perdão e amor verdadeiro. Agora me conta aqui nos comentários. Você acredita que algumas pessoas estão destinadas a ficar juntas, mesmo depois de tantos erros? E se estivesse no lugar da Isabela, teria coragem de voltar para o único homem que realmente amou você? Quero muito saber sua opinião. Aproveita também para escrever de que cidade e país você está assistindo essa história. E se chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like para apoiar mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima história.